Olá, bem-vindos a mais um Deep Dive. Hoje a gente mergulha na história do trabalhismo brasileiro. Para guiar a gente, temos o pós-fácil do Cássio Moreira para o livro Um Tempo Bem Melhor para Se Viver. A missão aqui é tentar entender o que é o trabalhismo, como ele evoluiu no Brasil e por que ele ainda seria relevante, né? Pelo menos segundo essa análise. Vamos lá? Olha, o ponto de partida do texto é colocar o trabalhismo como uma ideologia política e econômica também, com uma trajetória bem particular aqui no Brasil, embora tenha, sim, paralelos fora, né, como na Inglaterra, onde o termo surgiu. Certo. Aqui ele se adaptou muito à nossa realidade, ganhou umas características bem próprias. E essa adaptação brasileira, ela começa a ganhar forma mais ou menos quando? Então, o material que a gente está usando, ele aponta ali para a década de 1930, sabe? Com a ascensão do Getúlio Vargas, o país vivia um momento de industrialização, um projeto de desenvolvimento nacional, e isso começou a se alinhar com essa ideologia. No começo foi muito via o antigo PTB, né? O Partido Trabalhista Brasileiro, o pré-64. Ah, então Getúlio Vargas é a figura central nesse começo todo. O pós-fácil até descreve a era Vargas ali de 1930 a 45, passando pelo governo provisório, constitucional, Estado Novo, como uma, idade de ouro do trabalhismo. É isso? Sim, é nesse período que o chamado Ideário Nacional Popular se consolida, essa ideia de um projeto de nação mais voltado para o povo, para a soberania, e depois, já na fase democrática, ali entre 45 e 64, o PTB se firma mesmo como o principal veículo desse trabalhismo varguista. Isso foi muito impulsionado pelo queremismo, aquele movimento popular pedindo a volta do Vargas. Lembro. E tendo o próprio retorno dele ao poder em 51. Fica bem clara, né, essa ligação da ideologia com a figura do líder. Entendi. Mas e depois do Vargas? O trabalhismo não morre com ele. O texto fala do João Goulart, o Jango, né? Exato. Jango surge como o herdeiro político. O governo dele, ali de 61 a 64, é apresentado na fonte como o auge do trabalhismo nesse período. Foi a época do nacional-reformismo, das famosas reformas de base. As reformas de base, claro. Que eram vistas por ele como marcos históricos, sabe? Tão importantes quanto a independência ou a abolição. O objetivo era aprofundar a independência econômica do país. E aí a coisa fica interessante, porque vem a interrupção abrupta com o golpe de 64. Precisamente. O texto argumenta que o golpe não interrompeu só a democracia, mas mirou especificamente nesse projeto de nação do trabalhismo. Durante a ditadura, essa ideologia foi, suprimida, combatida mesmo. Mas não desapareceu completamente. E aí entra em cena Leonel Brizola. Brizola é apresentado como fundamental nesse renascimento. Como não dava para usar a sigla PTB, que ficou com outro grupo, Certo. ele funda o PDT, o Partido Democrático Trabalhista. O texto até cita a imagem forte do B rasgado virando o D de democracia. E o PDT surge forte nos anos 80, né, herdando essa ideologia, enquanto o PT, segundo a análise do pós-fácil, acabou herdando mais as massas populares do antigo PTB. É uma leitura interessante que o texto faz. E mais recentemente, como essa linha do tempo chega perto da gente. O texto conecta isso ao Ciro Gomes. Sim, a filiação do Ciro Gomes ao PDT, já nos anos 2010, é vista ali no texto como uma tentativa de reconectar, sabe, o Brasil do PTB de Vargas e Jango com o PDT de Brizola. Tudo através de um projeto nacional de desenvolvimento que é a proposta dele. Entendido. Então, para a gente amarrar aqui o que vimos nesse deep dive, baseado no pós-fácil, o trabalhismo é apresentado como essa ideologia bem brasileira, que busca valorizar o trabalho sobre o capital, defende um Estado forte no desenvolvimento e foca muito em educação pública de qualidade. Reconhece o capitalismo, mas busca, digamos, humanizá-lo, né? Visando progresso, mas com justiça social. A trajetória passou pelo PTB de Vargas e Jango, teve essa ruptura em 64 e renasceu com Brizola no PDT. Perfeito. E tem um ponto crucial que o texto levanta no final, que é essa distinção entre a figura política e a ideologia em si.
O Paz-Fácil menciona o desafio de transformar o cirismo, que seria o apelo pessoal do Ciro, em trabalhismo, consolidar a ideologia para além da figura dele. Isso deixa uma questão importante para a gente pensar, né? Como é que essas ideologias políticas persistem? Como elas se adaptam ou se transformam para além das personalidades que as representam em cada momento histórico? Fica aí a reflexão.